Hoje, quando a gente vai para dentro das empresas, a falta de reconhecimento é um dos grandes problemas que os funcionários eles trazem. Eu não me sinto reconhecido, não me sinto reconhecido. Cara, se eu não tenho um ritual de parar e conversar com o meu time sobre isso, isso não vai acontecer. Mas o reconhecimento não precisa ser só financeiro. O cara do marketing tá esperando vocês lá. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Matheus Marcondes. Bem-vindo, Matheus! Agora, mais do que nunca, oficial. Oficialmente, um tosser, um sinner. Um cineiro. Um cineiro, um tocador de sino. Tocador de sino, acho que tocador de sino é legal. Tocador de sino, né? Show, agora toca sino, né? Prazer inenarrável, né? Não, essa é no final, pô. Tá de sacanagem. Já comecei. E fala perto do microfone, tá? Tá, obrigado. Beleza? Não, deixa comigo. Só pra vou dar o meu melhor, tudo. É isso que a gente espera, né? É o mínimo. Beleza. Gente, brincadeiras à parte, mas hoje é o primeiro podcast que o Matheus grava com a gente, sendo um dos membros do Toca o Sino. O Matheus veio para fazer parte do nosso time, construir e levar os sonhos do Toca o Sino adiante. Então ele é um cara que trabalhou comigo bastante tempo em outras operações, que foi meu aluno na escolinha de futebol e hoje ele faz parte do nosso time, veio para somar, veio para construir. Vocês vão ver cada vez mais vezes esse rostinho bonitinho do Matheus, nem tão bonitinho assim, do Matheus, junto com a gente nos podcasts, nos stories, em todas as redes sociais do Toca o Sino. O Matheus vai aparecer bastante, não é, Matheus? Com certeza, e a gente já fez um podcast junto lá atrás. Eu não lembro se a gente falou sobre isso, mas já que o João tocou no assunto escolinha, nunca é demais lembrar que eu era um dos melhores jogadores da escolinha. Não. Quase fui jogador profissional, tive um problema no joelho, enfim, toda aquela... Quase fui pra Europa uma vez, mas enfim. Uhum. Bom, tô muito contente de estar chegando aqui pra agregar bastante pra essa operação. Acho que vai ser uma jornada muito linda, junto com o Dani, com o João, com o Bit, com todo o restante do time. Tô muito contente por estar participando dessa etapa do Toca o Sino que tá dando start, bem dizer agora, né? Porque agora que eu cheguei pra fazer tudo acontecer, né? Obrigado, Matheus, pela tua humildade. Humildade é sempre. Mas brincadeiras à parte, hoje não é um episódio pra apresentar o Matheus, a gente não vai contar a história do Matheus. Talvez em outro momento a gente faça um episódio contando um pouquinho da história dele, um pouquinho da história do Beat. A gente pode trazer um episódio dos dois pra eles contarem a jornada deles. Legal. Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Hoje a gente vai falar de um tópico, de um tema muito interessante, que ele está muito envolvido com a dinâmica do dia a dia do time comercial. E tem muito a ver com o próprio nome, né? Com certeza. E tem muito a ver com o nosso próprio nome. A gente vai falar bastante sobre rituais. Rituais dos times comerciais. Quais são esses rituais? Só que antes de chegar lá, a gente quer trazer uma contextualização e trazer uma introdução a esse assunto. Então, o que eu vou te pedir? Você que está aqui, não esquece, dá um like nesse canal. Dá um like nesse podcast, porque vai ser muito foda. Ativa o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho para sempre ser notificado quando tiver conteúdos novos do Toca o Sino, porque quase todo dia tem conteúdo novo no YouTube. E se você estiver escutando a gente no Spotify, também não esquece de ativar, porque toda semana tem podcast novo. Se você estiver escutando a gente em qualquer outra plataforma, também ativa. Mas no Spotify ajuda a gente a dar nota, qualifica, dá nota no nosso podcast, que a gente quer aumentar cada vez mais o número de ouvintes. A gente quer chegar num número muito legal de ouvintes e disseminar esse conteúdo para muita gente. Mas depois de toda essa introdução bem grande a esse assunto, né, Dani? Bora lá falar sobre esse tema, que é um tema que vai ser muito legal. Bora lá? Como eu gosto de começar, né? A gente vai falar aí pelas dores, né? Então, vamos puxar aqui o tema que é... Qual é a consequência aí, gente? Qual é a consequência de não ter os rituais? Legal. Então, os empresários estão vendo a gente, gestores da área comercial estão nos vendo aí. E antes de a gente falar do lado bacana dos rituais, mas e aí? Qual é a consequência de não ter ritual no time comercial? Vamos lá? Com certeza. Bora. E esse é um podcast que a pessoa que tá assistindo já tem que estar com papel e caneta na mão, que vem bastante coisa aí pela frente. É uma aula. Exatamente. Legal. Primeiro ponto, então. Baixa motivação. Ixi. Cara, é muito louco a gente falar isso, porque
Quando a gente pega um time comercial ele é movido a energia. 100%. Movido a energia, movido a motivação. E quando eu não tenho rituais, eu tendo a ter algum time, possivelmente, que tá com energia baixa, que tá com moral baixa. Então, essa baixa motivação muitas vezes pode ser de falta de rituais, falta de coisas no dia a dia ou de ações no dia a dia para levar essa motivação do cara. Então, o cara tá desmotivado, o cara tá triste, o cara tá indo lá só para bater o ponto e ir embora, ele tá entrando numa reunião e tanto fez quanto tanto faz, ele acaba não criando essa conexão. Quando a gente fala de time comercial, esse cara ele precisa estar com sangue no olho, ele precisa estar com tesão de fazer acontecer. E eu acho que a baixa motivação, ela já entrega a segunda coisa que a gente vai comentar aqui, que é falta de engajamento, né? Só voltando ali na baixa motivação, uma das coisas que também normalmente acontece logo após a contratação também, né? Com a baixa o não ritual. O novo colaborador vem para o time comercial, tá com a energia, tá no gás, mas ele entra num ambiente de tão baixa motivação, ele entra num ambiente que não tem ritual, e aí, né, o gestor olha assim, pô, mas o cara não era assim quando ele entrou. Exatamente. E desculpa, Dani, quer concluir? Não. E aí eu vejo acontecer isso. Demais. Inclusive, recentemente, eu tive uma experiência que aconteceu exatamente isso, só que o inverso. A gente estava fazendo algumas mudanças dentro de uma operação que a gente estava atuando, e entraram pessoas novas no time e que vieram com energia lá em cima, assim. E graças a Deus funcionou muito bem, e essas pessoas trouxeram uma energia muito boa pro restante da operação. Então todo mundo, assim, viu que era uma energia diferente, e claro, só contextualizando um pouco mais, vem uma pessoa de fora que tá jogando outro jogo e entra numa empresa, ela ajuda a levar o nível do restante do time pra cima, porque ela vem jogando de alto jogo. Depende, claro, de time pra time, de empresa pra empresa. Mas o que eu ia falar sobre baixa motivação, que a gente fala bastante sobre processo, sobre seguir processo, sobre rotinas, rituais, que são muito importantes. Só que, às vezes, a gente cai muito na nossa rotina. Seguir o processo é muito importante, mas tem que lembrar também que a gente tem que ser feliz, a gente tem que curtir o nosso processo, né? Então, os rituais, eles vêm pra exatamente fazer isso. Você vai seguir o processo, não vai sair da tua rotina. Só que tem coisas ali, um pequeno detalhe no dia a dia, na semana, no mês, que fazem total diferença. Os rituais de energia, eles são fundamentais. Então, celebrar pequenas vitórias, eles ajudam a impulsionar a moral do time. E sem esses rituais, a motivação realmente pode diminuir, levando a desempenho abaixo do que a gente está buscando, desempenho menor do que é necessário e tudo mais. Então, baixa motivação, acho que é a primeira coisa que pode acontecer se a gente não tiver os rituais bem definidos no nosso time comercial. Legal. O próximo, falta de engajamento. Falta de engajamento. Vai lá, Dani. O Matheus acabou falando aqui chegando gente de fora, né? Do time e tal. E aí essa falta de engajamento, às vezes, né? Com alguém que não... Chegou com a energia toda, né? Chegou novinho ali no campo da área comercial. E aí não sente, né, uma conexão, não sente o engajamento do time, o time tá desengajado. Batata, esse cara vai estar conectado com quem já tá ali, e o engajamento acaba influenciando, inclusive, gente nova que tá entrando no time sem, né, mesmo tendo energia, vai chegar no time e vai zerar essa energia também. Então, o ritual, ele ajuda a promover esse engajamento também, né, para conectar, trazer conexão com o time. A gente acredita aqui, né, a crença do presencial justamente por causa disso, né, a conexão, o engajamento, as conversas, né, que traz essa energia para o dia a dia. E, de novo, certeza. Engajamento faz parte de uma das ações contra... aliás, o ritual faz parte de uma das ações para combater a falta de engajamento no time. Exatamente. Os vendedores, eles podem muitas vezes se sentir desconectados da empresa, desconectados da própria operação por falta de rituais. E óbvio, aqui quando a gente fala disso, não é só os vendedores, né? Aqui a gente pode... A falta de engajamento, quando não tem um ritual na empresa, ela pode estender para a empresa inteira. E aí vai tocar numa parte que é muito importante, que é a cultura organizacional fraca. Então, esses rituais na área comercial, eles influenciam também a própria
cultura organizacional da empresa. Porque o time comercial ele faz parte da empresa. E quando eu não tenho um ritual, quando eu não tenho dinâmicas de comemoração, de rituais de energia, eu acabo enfraquecendo a minha cultura. Exatamente. Eu acabo não criando realmente momentos marcantes onde aquelas pessoas, putz, caramba, é muito legal fazer isso. E eu acabo não criando... Tem um lance que é um forte impacto emocional. Toda vez que eu celebro algo ou utilizo um ritual, eu acabo criando uma rotina de fortes impactos emocionais, que aquilo vão fazer com que a minha mente se lembre daqueles momentos e aquilo vai ficar marcado e vai querer mais, né? Como o Dani falou, vai querer mais. Então, a cultura organizacional fraca também é um problema de quem não tem ritual bem definido, bem desenhado na empresa, porque os rituais eles fazem parte do quê? Da cultura. É legal falar da cultura e ali que no caso nessa cultura organizacional fraca quer dizer que ela é justamente ao contrário de um ritual que pertence a todos, né? Ele não depende de um líder para acontecer, né? Então, uma cultura organizacional fraca quer dizer que sempre tem que ter alguém para puxar, sempre tem que ter alguém para fazer. E quando ela já está estabelecida, esse ritual, ele já... Cadê aquele ritual? Cadê aquela ação, né? Quase deu spoiler aí. Né? Oi? Quase deu um spoiler. Mas a cultura é um negócio muito louco. E daqui a pouco eu vou te devolver uma pergunta para vocês dois. Mas a cultura de uma empresa, ela é uma coisa muito louca. Enfim, o que eu ia falar? Que a gente acha que é clichê, mas é verdade. O ambiente que a gente está inserido sempre vai vencer. E tem diversas frases, né? Por exemplo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E voltando, cultura é uma coisa completamente... enfim, é muito complexo, porque, de novo, se você traz uma pessoa de fora para uma equipe que já está totalmente contaminada, não vai funcionar, porque o ambiente vai contaminar a pessoa. Exatamente. E, João, só para não sair do assunto cultura, Dani, João, para vocês, eu já ouvi de algumas boas pessoas que em algumas empresas o comercial tem a sua própria cultura. O que vocês pensam sobre isso? Cara, legal tocar nesse tema, porque é bem... Tipo, a empresa tem a cultura e o comercial tem uma cultura à parte, digamos assim. Eu diria que o comercial não tem uma cultura à parte, mas ele tem alguns elementos a mais daquela cultura. Porque assim, o que não pode acontecer é a empresa vive de um jeito e o comercial vive de outro. O que pode acontecer é toda a empresa vive o mesmo jeito, só que no comercial a gente faz algumas coisas a mais. Tem alguns temperos diferentes. Porque é verdade, no comercial tem coisas que precisam acontecer que são diferentes. A adrenalina é maior, a energia é maior, o risco é muito maior. Então, eu acho que faz sentido essa frase, deve sim acontecer e a gente tem que tratar o time comercial não só de maneira diferente, mas tratar esse time comercial realmente com coisas que façam mais sentido para o comercial. Só que tem um ponto, isso só é verdade se eu não tiver uma empresa voltada para uma cultura de vendas. Porque se a minha empresa ela já é voltada para vender, só vão existir 2 times. O time que vende e o time que ajuda a vender. A gente vai bater muito nessa tecla, eu ouvi isso a primeira vez do Marcelo Germano e venho repetindo isso sempre. Existem 2 times numa empresa, o time que vende e o time que ajuda a vender. Então, se eu consigo trazer essa consciência para todo mundo, Matheus, os rituais que eu vou construir ou a cultura que eu vou construir para o time comercial, ele vai meio que estabelecer para a empresa inteira. Teve um episódio que eu tive o prazer de participar com o Alexandre, que falava sobre pregão de guerra. Um episódio que eu gravei, inclusive, até no próprio EAG. E, cara, ele faz o pregão de guerra, que é uma ação, um evento muito fera dentro das empresas. E ele envolve todo mundo, cara. Ele coloca todo mundo pra vender. Só que o grande lance não é botar as pessoas pra vender, mas é botar as pessoas com aquela mentalidade que aquele dia vai ser importante. Então, quando eu trago todo mundo pra esse conhecimento, e para essa rotina ou para esse evento, eu construo uma cultura de vendas na empresa inteira. Óbvio que tem algumas bonificações, tem alguns rituais, tem algumas coisas que vai ser só possível fazer com o time comercial. Só que as outras pessoas precisam entender. Isso é possível com o time comercial porque o time comercial está na linha de frente. O time comercial ele tem o risco maior. Por isso que ele tem muitas vezes recompensas maiores em alguns momentos. Com certeza. É o fim da linha, né? O lead que o marketing vai prospectar, o lead que o marketing vai trazer. Enfim, o marketing está ajudando a trazer esse lead.
O comercial vai vender. Um time de eventos, um time de operações vai ter que entregar o que o comercial vendeu no final das contas. Então todo mundo ali tá ou vendendo realmente como comercial ou vai estar ajudando a vender. Exatamente. Show. Cara, além de cultura, além de uma cultura fraca por falta de rituais, a gente tem um outro problema que a gente levantou aqui, que é essa comunicação, essa falta de coesão da equipe. A parceria, né? Exatamente. Então eu tenho uma equipe menos coesa, uma equipe que não está conectada, uma equipe que não está unida porque eu não tenho ritual. Porque o ritual ele tem esse papel muito importante de unir a equipe. A gente já vai falar de alguns rituais, mas, por exemplo, quando eu faço reunião, quando eu comemoro, quando a gente vai falar de tocar o sino, bato sineta, todos esses rituais que são interessantes, eles unem a equipe. A comemoração é algo que une a equipe. Eu lembro de várias cenas da gente chegando perto de uma meta, fazendo uma venda e, cara, se olhando assim, muito doido, assim, com uma energia fodida e abraçando e, cara, comemorando, porque é uma sensação muito gostosa de alcançar um resultado. Então é uma felicidade ímpar que acontece bater uma meta, fazer uma venda. Cara, eu lembro de uma história muito legal. Quando o Dani Ferraz, quando trabalhava com a gente, ele fez a maior venda da empresa que a gente trabalhava. Cara, e tava todo mundo torcendo para aquela venda acontecer, porque a gente tinha um time cheio de rituais, um time super coeso, uma unidade formada e todo mundo torcendo para aquela venda acontecer. E todo mundo fazendo ações para aquela venda ser paga e ser confirmada. E tanto que aconteceu, a gente comemorou pra caramba. Eu lembro também de uma vez que a Bruna, que hoje trabalha com a gente agora no Toca o Sino, a Bruna, ela também tava numa dessa de fazer uma venda super grande. Uma venda muito, muito grande. E, cara, ela tava com dificuldade de fazer aquela venda fechar e todo mundo se juntou para ajudar a Bruna a conduzir aquela venda, para finalizar aquela venda, para acontecer aquele pagamento. E eu lembro que eu entrei na jogada, eu entrei para falar com o cliente também, a Bruna entrou, e aí os outros vendedores ajudaram. Por quê? Porque era um time. E quando aquela venda aconteceu, a gente comemorou. Todo mundo, a venda era da Bruna, mas todo mundo comemorou. A venda era do Daniel Ferraz, mas todo mundo comemorou. Por quê? Porque tinham diversos rituais de comemoração. Isso fazia com que essa coesão da equipe fosse cada vez mais fina. Exatamente. João, eu gosto muito de comparar, na verdade não sou eu que comparo, né? Na verdade sou eu que comparo, mas o Caio Carneiro gosta de imitar. Bom, enfim, ele fala muito sobre comparar o vendedor com o atleta. E eu gosto muito da ideia que time comercial tem que ser uma equipe, assim, de futebol, enfim, do esporte que você achar melhor. Mas eu gosto muito da ideia de comparar o vendedor com o atleta. E implantar esse tipo de espírito no time, de competição, mas não é competição eu contra o Dani ou eu contra o João. A gente é um time que vai, enfim, vender, a gente vai correr, a gente vai estar junto. Isso... Enfim, eu sou uma pessoa extremamente ligada com o esporte, então pra mim isso me liga demais. E claro, cada uma das pessoas tem as suas conexões interpessoais. Mas é muito legal isso, é muito gostoso, né? Não, é um time, não é uma família, é um time, né? E... Eu gosto desse tema que tu traz, sobre transformar o time comercial algo voltado para esporte mesmo. Sim, esporte, quem me conhece sabe que eu sou fanático por esporte. E essa adrenalina que tem o esporte é algo que a gente consegue trazer para o time comercial. Então, essa busca pela alta performance, essa busca pela melhoria contínua sempre, essa busca por estar sempre vencendo, são comportamentos que a gente pode inserir no time comercial, que eles vão dar muito retorno, que eles vão dar muito resultado para a própria empresa. Porque o esporte ele vem sempre dessa superação dos limites, dessa superação dos resultados. E, cara, se eu quero ter uma empresa que está em constante crescimento, eu preciso estar sempre superando os resultados que eu estou alcançando. Então, esse termo que tu traz, que o Caio Carneiro traz, o empresário que está escutando a gente, ele precisa ficar atento para criar esses rituais de competição também. Porque você tocou num ponto, Matheus, que é a competição contra o outro, não uma competição entre nós. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Eu não tô lá para ganhar do meu colega. Eu não preciso ficar bravo se o meu colega for melhor do que eu. Eu preciso ficar puto comigo por não ter entregado o resultado que eu poderia ter entregue. Mas eu vou também além. É que, se ele faz, eu também posso, né? Exatamente. Então, esse grupo, ele cresce unido, ele cresce coeso, ele cresce na camaradagem, ele cresce cada um entendendo que pode mais.
E o presencial traz isso, a troca de energia traz isso, os rituais trazem isso. E faz o que, tipo, mas se ele pode, eu também posso. Exatamente. Se eu posso contribuir, eu entendo. Tem a permissão também, né, de me fala como é que tu fez. Né? Acho que essa proximidade... Só que esse clima precisa estar construído do jeito certo, essa coesão exatamente. tem que ter alta, porque é uma linha muito tênue entre... Mas aí vem dos elementos anteriores ali, da cultura, vem de tudo que a gente vem conversando até agora. A competitividade entre eu e você e a gente junto. Exatamente, é uma competitividade onde vai me trazer mais resultado, onde eu posso te sabotar. Exatamente. E isso é algo que tem que ficar muito atento, por isso que a cultura, os rituais que a gente vai falar daqui a pouco, eles são fundamentais para isso acontecer e para isso ficar do jeito certo, na cultura do jeito certo, né? Legal. Beleza. Outro elemento agora. Outro elemento que acontece por outro ritual. Esse é tenso. A dificuldade de manter, né, o foco nos rituais, assim. Manter eles acontecendo, fazer com que eles aconteçam sempre nos mesmos períodos, para que eles façam parte da cultura, realmente, do dia a dia do time, né? A falta de ritual, o tema, né, a falta de ritual, ela influencia muitas vezes nessa falta de foco do time comercial. Porque quando eu tenho os rituais, como por exemplo reuniões que a gente vai comentar, de start de dia, de deles e tudo mais, ela mantém o meu time sempre olhando para o que precisa ser olhado. Afiado, preciso, né? Então muitas vezes quando eu deixo de ter os rituais, eu deixo lá ver navio, as coisas acontecendo, o meu time não está focado, o meu time dispersa, cada um faz do seu jeito, não tem essas rotinas para começar, continuar e terminar. Então o ritual ele traz esse foco, ele traz esse olhar para a operação, dependendo do tipo de ritual, né? Então, rituais como reuniões, que a gente vai falar, são reuniões que fazem eu olhar, analisar, entender o que aconteceu, entender o que não aconteceu, entender o que deu certo, o que não deu certo, e isso faz com que o meu time se mantenha focado. E um time mais focado é um time que vai gerar mais resultado na operação. Então, tem que ter essa clareza de, olha só a magnitude da influência de rituais no nosso dia a dia. Possivelmente dos rituais que a gente vai comentar, você possa fazer alguns, mas tem tantos outros que a gente vai mencionar aqui que você pode englobar no teu dia a dia que podem gerar mais resultado. Com certeza. Então, essa dificuldade de manter o foco é um ponto muito forte. Eu sofri alguns problemas, né, com rituais. É um case, né, uma história. Entre o time que fazia, porque nem tudo dependia de mim, em algumas operações que eu era líder e tudo mais. Então, nem tudo era tocado por mim dentro dos rituais, dentro da nossa rotina. E algumas coisas eu deixava para que o time pudesse fazer. Em alguns momentos eu percebi que tinha alguns rituais que eram feitos só por fazer, né? E aí caiu na mesmice ali do dia a dia. Então, vamos fazer isso daqui porque tem que fazer, porque tá na nossa cultura. Só que não é dessa forma, né? E aí, o que acontece? Acabei largando um ritual. Só que não é dessa forma. O ritual, ele existe por um motivo e ele tem que ser extraído, no final das contas, ele tem que ter um motivo. Permanecer por esse motivo. Então, a gente vai falar de muito ritual aqui, que, como o João falou, pode ter coisas que você já faz e coisas que você pode analisar e ver se faz sentido ou colocar na tua empresa. Também. Ou parar de fazer. Tem um dos nossos valores, a intenção, a gente está falando isso em todos os podcasts. A intenção do ritual também é fundamental. Ele precisa estar claro. Ninguém gosta de comemorar por comemorar ou por besteira. O ritual ele não pode ser algo sem intenção. Ele tem que ter um porquê muito claro, um porquê definido. Ele tem que ter essa conexão com o meu dia a dia. Ele tem que ter exatamente, colocado como uma pinça naquele local. Pô, é aqui, ó, porque eu preciso dessa performance aqui, que eu preciso desse número aqui. Então eu preciso ter um porquê e preciso ter essa intenção bem clara de encaixar um ritual na minha operação. Perfeito. E vamos lá. Próximo, menos reconhecimento. E falando nisso, eu vi um vídeo muito engraçado esses dias atrás sobre vendas, né, no comercial, onde uma vendedora foi lá bater o recorde histórico da empresa e como é que ela foi reconhecida? Ganhou um bombom. E será que isso motiva, isso desmotiva? Reconhecimento é importante, não é importante? Depende de como é construída a narrativa desse bombom, né? Porque... Sim, não ia gostar de ganhar um bombom. Não ia gostar de ganhar um bombom? Não. Pô, eu gostaria pra caramba de ganhar um bombom. Se fosse assim de graça, quero um bombom. Mas depois de bater o recorde da empresa de vendas, não sei. Bom. Não, eu te entendo só que a gente tem que entender as condições de cada empresa, né? Com certeza. O que é isso, né? O que significa aquele bombom. Mas, pô, voltando a um ponto, numa outra operação que a gente trabalhava, o cara que fez a maior venda, ele ganhou um troféu. Eu acho isso muito legal. E são coisas baratas. Gastou, sei lá, R$15 pra fazer um troféu. Então, esse reconhecimento maior. Bater o recorde de vendas, ela já vai ter, possivelmente, uma grande recompensa, que é o comissionamento que ela tá fazendo.
Então a gente só tem que tomar cuidado para quando que a gente define isso. Mas o bombom realmente ele pode ser fraco, ele poderia ganhar um prêmio, poderia ganhar um presente, poderia ganhar várias outras coisas. Desde que também tivessem uma campanha, né? Então é importante a gente trabalhar campanhas no dia a dia ou no mês a mês para conseguir já vem. Você já vem. Exatamente. E o menos reconhecimento, o ritual, ele, por mais simples que ele seja, ele coloca em evidência quem alcançou um resultado. Claro. Então, os rituais também eles ajudam a construir essa rotina de reconhecimento. Quando eu tenho um ritual, como tocar o sino, sineta, tocar o gongo, fazer qualquer coisa nesse estilo que evidencia alguém que fez uma ação, eu automaticamente já crio uma maneira de reconhecer essa pessoa. Hoje, quando a gente vai para dentro das empresas, a falta de reconhecimento é um dos grandes problemas que os funcionários eles trazem. Eu não me sinto reconhecido, Deve ter até pesquisa sobre isso, depois a gente pode até pegar um dado sobre isso. Mas os rituais eles ajudam a reconhecer as pessoas, principalmente no time comercial, né? Que é muito mais fácil a gente reconhecer uma pessoa no time comercial. Óbvio, as outras áreas, a Aline pode falar um pouquinho um dia sobre isso, que ela fala muito sobre liderança, mas tem como você fazer em todas as áreas, mas no comercial, pelo fato da venda, pelo fato do agendamento, pelo fato do número, ele fica super tangível, né, Dani? É isso aí. Mas a gente fala que no comercial é número, é venda, mas o reconhecimento não precisa ser só financeiro. Não. Ele pode ser emocional também. E ele não é só na vertical, ele pode ser horizontal também. Se eu sou vendedor... Exatamente. Se eu sou pré-vendedor e meu colega aqui pré-vendedor também fez um número fantástico, bateu meta, eu posso reconhecer ele também. E como o João falou, é um dos problemas entre equipes. Porque a gente acha que o reconhecimento só tem que vir de cima para baixo. Mas na verdade não, pode vir eu ir lá elogiar o Dani, que é meu parceiro, meu colega, e assim por diante. Um ponto importante, tu falou disso agora, a gente tava falando ali de time coeso, eu trabalhei eu passei um breve período dentro da Exact, e era muito legal. Teve um momento, eu não sei se ainda é assim, mas quando o sino, né, que é aliás, lá era um cornetão que tocava na venda, o pré e o vendedor tocavam juntos. Exatamente. É verdade, já vi. Então, enfim, gera coesão, gera ritual e aí traz, enfim, reconhecimento da dupla, né, para que aquela venda tivesse acontecido. Exatamente. E era para todo o time, né? Então, como era aberto, enfim, tinha mais de 100 pessoas no time, todo mundo aplaudia, batia palma. Falando do Toxino ano que vem com 100 vendedores? Vamos lá, né? Com certeza. Show. Legal. Aqui o próximo que a gente vai falar, baixa resiliência aí. Né? Então, rituais podem ajudar a equipe a lidar com rejeições ou períodos difíceis. E aí, como é que faz isso na baixa resiliência? Cara, de novo, né, voltando ao ponto que a venda ela tá muito ligada com o emocional. Então, eu lembro que o Sérgio Ricardo Rocha, o Dr. Vendas, ele falava um número que é 75% da venda é emocional. E o ritual, ele é um ritual para alavancar energia e tocar no meu emocional. Então, quando eu não tenho esses rituais, eu não tenho essa flutuação de energia, eu não tenho essa impulsão de ânimo, eu não tenho essa injeção de ânimo no meu time, nos meus vendedores diariamente. Isso acontece que quando eu chego em um momento onde eu tô tomando muitos nãos, eu não tô tendo resultado, essa resiliência ela fique baixa, ela não está sendo tratada e o meu time pode baixar a resiliência e perder resultado. Parece que o agendamento não sai, parece que a venda não sai e aquilo exatamente impacta vai na confiança. Já, né? Menos inovação e criatividade. Não ter rituais trazem isso, né? Pouca inovação para a área, pouca criatividade para o dia a dia. Até para fazer sentido para quem está ouvindo a gente, né? Quando a gente está falando desse menos inovação e criatividade, por exemplo, em alguns rituais, como algumas reuniões que a gente pode ter periodicamente, podem ter reuniões envolvidas sobre operação, onde todo mundo dá ideia, onde todo mundo olha para o que está fazendo e traz algo novo. E, cara, se eu não tenho um ritual de parar e conversar com o meu time sobre isso não vai acontecer. Com certeza. Porque assim, a gente tem que entender que existem vários tipos de rituais. Acho que a gente vai falar isso a partir de agora. A gente tem ritual para comemorar a venda, a gente tem ritual para alavancar a venda, a gente tem ritual para olhar para a operação, a gente tem ritual para fazer gestão da operação. Tem vários tipos de rituais. E cada ritual vai ter seu propósito. E tem alguns rituais que vão estar
envolvidos com a inovação da área. Isso. Então eu posso construir esses rituais para a gente trabalhar essas inovações da área. Então quando eu não tenho os rituais bem desenhados, eu posso ter também uma baixa ou uma menor inovação e criatividade dentro da área. Ou até acaba nem sabendo disso. Agora que a informação está clara, talvez para quem está escutando a gente, isso aí tá presente. Hoje a gente estava entregando uma consultoria e aí estava acontecendo um elemento lá bem no fechamento, e aí eu comentei, mas a área de marketing está sabendo disso, né? O lead está nascendo lá. Ela assim, putz, é verdade. Então a informação estava ali, só que, não teve espaço para que isso acontecesse, né? Não teve espaço para a criatividade acontecer e para a inovação acontecer. Mais uma vez que eu falei assim, o cara do marketing está esperando vocês lá. Né? Bora levantar, bora conectar, bora criar esse momento aí para que vocês consigam ajudar. E óbvio, né? A informação que vocês têm vai ajudar. Então, é um ritual. Precisa acontecer. Ele não pode nascer, aliás, deixar de acontecer. Eu acho que vai brotar do nada, né? E diante de tudo isso que a gente falou, cara, acho que a importância desses rituais, ou dos rituais, eles são fundamentais porque eles reforçam propósitos e objetivos de equipe. Eles deixam os meus porquês muito claro. Eles deixam o porquê que eu tô fazendo aquilo muito claro. Desde que eu construa esses rituais do jeito certo. Então, implementar os rituais, ele ajuda a reforçar o propósito da equipe, ele ajuda a alinhar as pessoas, ele ajuda a colocar as pessoas em coesão, fazer um senso de unidade, colocar, como o Matheus falou lá, né? Transformar aquilo em time, todo mundo jogando pelo mesmo jogo, todo mundo competindo do mesmo jeito. Então, eles criam esse senso de pertencimento e unidade, né? E cara, a gente tem muitas histórias para falar sobre isso, né? Então, eu lembro que a cultura que a gente criou no time comercial, que eu e o Matheus a gente trabalhou junto, era um time que ele ficou tão unido, tão conectado, que ele se estendia além das 4 linhas do trabalho. Ele se estendia além do time comercial como trabalho. Eles se tornaram amigos, eles se tornaram leais, porque aquela conexão era tão forte. Os rituais ajudavam a gente a comemorar junto, a gente chorar junto, a gente brigar junto. Tava todo mundo em prol do mesmo objetivo. E era muito legal porque tinha uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que conduziam esse time, então eu liderava esse time. E, cara, eu sentia que, pelo jeito que a gente trabalhava, que aquele time estava tão na minha mão que tudo que eu pedisse, aquele time ia executar. E olha, era um time que confrontava, que trazia opiniões, que tinha opiniões diferentes, só que estava todo mundo vivendo a mesma coisa. E não importasse o que a gente pedisse, o time ia executar. E isso talvez seja um dos maiores ganhos para um gestor comercial, é sentir que o time está na palma da mão. Que tudo que eu pedir, o time vai executar, porque o time comprou a ideia. Isso só é possível porque a gente entrega muitas outras coisas do lado, né? Comprometimento, entrega lealdade, entrega transparência, entrega como é que a gente pode falar? Não tem os favoritos, não tem os preferidos. Tá todo mundo entendendo que tá recebendo oportunidade, tá todo mundo entendendo que tá todo mundo pegando junto para fazer acontecer. Então, a importância dos rituais, elas trazem isso, trazem um time para perto, trazem essa unidade, trazem esse senso de pertencimento e unidade. E acho que isso vem entrando com outras coisas, né? Um ambiente colaborativo. Se quiser complementar, pode complementar. Na verdade, isso é uma coisa muito, muito bonita que foi construído, né? E operações que rodam desse jeito, enfim, tem a ver com muita coisa, com liderança, entre você conquistar esse direito de liderar das pessoas, porque você acaba conectando e se conectando com as pessoas. E tem também uma linha muito tênue que você, empresário, está assistindo, o João falou. As pessoas, elas trabalhavam juntas, trabalhavam muito bem juntas e tinham um extra. As pessoas viraram amigas fora da empresa. Mas tem que deixar isso muito bem claro. A equipe ela tem que ter maturidade para entender que trabalho é trabalho, amizade é amizade. Que na hora de jogar, na hora que o juiz apitou e começou o jogo, é todo mundo jogando junto em prol de fazer o gol, em prol da meta, em prol do objetivo. Apitou o jogo, acabou o jogo, aí a coisa é diferente. Mas esse assunto é muito legal e polêmico. Porque, cara, a maior parte do meu dia eu passo com aquelas pessoas. Eu prefiro ser amigo dessas pessoas do que ser inimigo, cara. Então, pra mim, é muito melhor me tornar amigo daquelas pessoas que eu tô trabalhando e incentivar essa cultura. Inclusive, não sou nem eu que falo, né? Tem um livro chamado Q12, que fala sobre os 12 critérios de engajamento de uma empresa.
os 12 Qs de engajamento, e um dos Qs é você tem um melhor amigo no trabalho, os funcionários que possuem um melhor amigo dentro do trabalho, eles tendem a ser mais engajados. Então, a gente construir os rituais, os ambientes, eles geram até esse tipo de conexão profunda. Com certeza. E esse assunto, ele é tão polêmico que dava pra até ter um episódio só sobre isso. Porque quando a gente fala sobre liderança, existem diversas fontes que falam pra gente que a liderança ela tem que ser solitária, que o líder não pode ser amigo da equipe, porque você não vai demitir um amigo, mas claro que tem a ver com os limites que esse líder ele vai impor pro time dele e, claro, a conexão que ele vai ter com o time. Porque eu sei, porque eu trabalhava junto com o João, que o João era extremamente parceiro, uma pessoa extremamente amiga das pessoas, mas na hora de cobrar, as pessoas entendiam que era um momento de cobrança e que na hora da cobrança funcionava. Mas... até a própria relação minha e do Matheus, né? Então, eu liderei o Matheus por muito tempo e agora lidero novamente, mas o Matheus, ele era um conhecido meu fora do trabalho e a gente se tornou muito amigos dentro do trabalho. O nosso nível de amizade aumentou muito dentro do trabalho. A gente não tinha uma amizade tão forte antes, mas era um cara... Era um cara que eu conhecia, que, como eu falei pra vocês, ele jogou na época da minha escolinha. Muito. E aí eu trouxe ele pra trabalhar comigo. Ele tinha algumas habilidades que eu gostava e lá a gente se tornou muito parceiros, até por se tornar pares, porque o Matheus foi meu coordenador lá dentro. A gente acaba dividindo muitas coisas, muitas confidencialidades, porque algumas informações a gente não consegue conversar com todo o time, tem que conversar só com as lideranças e acaba fortalecendo muito esse relacionamento. Só que em nenhum momento eu deixei de cobrar o Matheus. E isso funciona muito bem porque se tivesse que quebrar o pau com o Matheus, brigar e tudo mais, cara, eu ia fazer. Demitir. Só que isso vai muito da... demitir também. Só que isso vai muito da maturidade do gestor. Então o gestor ele tem que trabalhar muito isso, né? Pra ele conseguir ter amizade e conseguir cobrar essas pessoas. E, cara, uma referência pra mim nisso é a Aline. A Aline veio aqui, gravou podcast. Ela também foi gestora e hoje ela fala muito de liderança. E ela sempre foi amiga dos times delas. A Aline me liderou e eu era super amigo. O pessoal da Aline é amigaço. Até hoje a gente é muito próximo. E nunca faltou cobrança, nunca faltou diversos fatores que uma liderança precisa ter. E o que eu acho é que se fizer direitinho, o fato de a gente ser amigo das pessoas, elas impulsionam o resultado que essas pessoas podem trazer. E aí eu já tiro desde a minha relação com o Dani. Eu e o Dani, quando o Dani foi meu gestor, lá no EAG, a gente também criou uma conexão de amizade fora do trabalho. E isso ajudava a eu comprar todas as ideias do Dani. E aí o Dani tinha maturidade, óbvio, experiência muito maior, experiência nisso, para conseguir saber diferenciar a amizade, o que era cobrança no trabalho, o que tinha que ser mais incisivo. Eu acho que isso é uma questão muito de maturidade. Ô, João, eu não queria estender tanto esse assunto, que a gente já estendeu bastante, mas eu não queria também deixar de trazer um exemplo que pra mim é muito bom. Por exemplo, a gente tem hoje o nosso técnico, Fernando Diniz, nosso técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz, que é um cara excepcional, é um líder muito bom e que ele tem relações ótimas com os atletas dele. Com certeza, como toda liderança, com todo time, tem conflito também, com certeza. Sim. Mas a gente vê qual que é o clima que a equipe dele tem com ele, no final das contas. Tem vídeo, né? O pessoal jogando água, brincando e tudo mais. E, cara, ele é um líder que tem extremamente sucesso. Sim. E fazendo isso, tendo uma relação de amizade com os seus liderados. E traga o Hexa, pelo amor de Amém. Deus. Porque o Diniz, eu sou super fã de Diniz e ele entende muito de pessoas, né? Ele fala muito... Formado em psicologia. Exatamente, formado em psicologia, que a gente precisa entender as pessoas para conseguir extrair os melhores delas. E eu falo muito, não me comparando ao Diniz, mas também treino alguns times de futebol tão bem quanto ele, mas tem uma coisa que eu costumo muito falar, que a gente precisa... O nosso papel como líder é entender as individualidades para poder potencializá-las. Com certeza. Quando a gente trata todas as pessoas diferentes de maneiras iguais, a gente tá perdendo muita coisa. Porque as pessoas, elas são únicas, elas são diferentes. Então, quando eu entendo as individualidades, eu posso potencializá-las. E eu acho que a gente precisa ter essa clareza quando a gente fala de liderança. E até recapitulando, né? Então, os rituais, eles vão reforçar propósito e objetivos da equipe, eles vão criar senso de pertencimento e unidade, celebrar as vitórias, é importante celebrar vitórias incentivando comemoração, porque os rituais eles vão motivar o time e eles vão promover principalmente coesão, que é fazer todo mundo falar a mesma língua, e um ambiente colaborativo, que isso é muito importante.
todo mundo colaborando e jogando o mesmo jogo, como o Matheus trouxe lá desde o início. Esse lance colaborativo, ele é muito relacional a time, relacional a esporte, que é eu contigo, com você, para o mesmo objetivo, como um time, alguém que está jogando junto. Perfeito. Então, eu acho que essas importâncias dos rituais, elas precisam ser muito claras. E agora, quais são esses rituais, Dani? Vai pro próximo. A gente vai pausar aqui agora e vai render um segundo podcast. Exatamente. Então, olha só, você que ficou até agora e quer saber quais são os principais rituais para uma área comercial, se liga que no próximo episódio, na próxima terça-feira, vai estar disponível um outro episódio falando só sobre esses rituais, exemplos e histórias de como implementar esses rituais, como que a gente faz, qual que é o benefício individual e a intenção de cada um desses rituais. Eu vou relembrar aqui também quais são as principais consequências de você não ter os rituais na tua área comercial. Vamos lá. Primeiro deles, baixa motivação. Segundo deles, falta de engajamento. Terceiro, uma cultura organizacional fraca. Quarto, uma menor coesão da tua equipe, uma linguagem ou uma equipe falando coisas diferentes. Quinto, dificuldade de manter o foco, porque tem rituais que ajudam a gente a manter o foco no dia a dia. Um time menos reconhecido, um time com uma baixa resiliência e, claro, menos inovação e criatividade. Então, esses são uma recapitulação de todos os problemas que podem ter uma empresa que não tem ritual na área comercial. Agora, quero dizer para você que ficou até aqui, assistiu esse episódio, vai lá, tira um print do Spotify ou do YouTube mesmo, vai no Instagram e marca @JoãoCSRosa, @Dani Botelho, @Toca o Sino Podcast, Matheus Marcondes. Matheus Marcondes. É só Matheus Marcondes? Só Matheus Marcondes. Com TH, Matheus com TH. Exatamente. Ajuda a gente a divulgar, se inscreve no nosso canal, a gente tem uma meta de chegar até o final do ano e bater 5.000 inscritos no nosso canal. A gente já bateu 2.000. Não sei se não bateu hoje 2.000 inscritos. Legal. Então, ajuda a gente a chegar nesse resultado. E agora eu quero ouvir quais são as sacadas que vocês deixam sobre esse episódio. Quer começar, Dani? Cara, pra mim, ritual é conexão do time, assim, olho no olho, vibração, vontade de voltar pro trabalho, vontade de bater meta. Pra mim é isso. Tenha ritual. Olha aí pro teu time que vai fazer diferença. Show. Mateus. Eu tenho 2 principais insights que pra mim são 2 indispensáveis, não dá pra abrir mão de nenhum dos 2. O primeiro é que o ambiente que você tá inserido sempre vai vencer, então é aquela velha história de você é a média das 5 pessoas que você mais convive, isso é muito importante quando a gente fala sobre time. E a outra é que time conectado vende mais. Time conectado entre o time comercial, o time conectado com o marketing vai vender mais no final das contas. O Vini Possebon, ele fala, né, que nada é mais forte que o ambiente. Essa frase, ela é muito boa. E aí, para complementar isso, cara, são os rituais que formulam o nosso ambiente. São os rituais que influenciam o ambiente que o nosso time está inserido. Então, a sacada que eu deixo para você que ficou ouvindo a gente até agora é: o ritual, ele vai ser o termômetro da tua equipe comercial. O ritual vai ser o termômetro da tua equipe comercial. É ele que vai levar energia, ele que vai trabalhar a motivação, ele que vai reconhecer o teu time, ele que vai colocar todo mundo no foco. São os rituais. A importância dos rituais, ela é fundamental. Por isso que procure cada vez mais estabelecer rituais para o teu time comercial. E se você quer saber quais são esses rituais, se liga que no próximo episódio a gente vai falar bastante sobre eles. Agora, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast. Foi muito legal mesmo, eu curti. E, Matheus, você que tá aí, cara, toca o sino pra finalizar, porque o toca o sino significa o quê? É um ritual, não é? É um ritual. Então tá, vamos lá.